Sabe aqueles personagens que apareciam do nada e deixavam todo mundo em choque? Tipo, mano, quem é esse cara? Pois é, nos anos 90 e 2000, os jogos de luta tinham um charme especial e parte disso era descobrir segredos escondidos no meio da pancadaria. Naquela época, achar um personagem secreto era tipo encontrar um tesouro nos fliperamas. E o mais legal, muitos desses lutadores começaram como segredos e acabaram virando verdadeiras lendas dos games. Hoje, a gente vai relembrar alguns dos personagens secretos mais marcantes da história dos jogos de luta. Aqueles que surpreenderam, desafiaram e deixaram o público de boca aberta. Então bora embarcar nessa viagem pelos clássicos e descobrir quem eram esses lutadores que começaram nas sombras, mas marcaram para sempre o mundo dos games. Baiken. Baiken é daquelas personagens que quando você encontra pela primeira vez já sente que tem algo diferente ali. Ela surgiu lá no primeiro Guilty Gear de 1998, como uma chefe secreta, escondida a 7 chaves. E mano, quem descobria como lutar contra ela se sentia tipo um hacker dos arcades. Para encontrar a Baiken não bastava só jogar bem, você precisava zerar o modo arcade com o Sol Bad Guy ou o Kai Kiske sem usar nenhum continue, ou seja, era para poucos. Visualmente ela chamava a atenção de cara, um kimono rasgado, uma katana sempre à mão e aquele olhar de quem já passou por muita coisa. Muita gente até compara ela ao Kenshin de Samurai X e faz sentido. Os dois têm esse ar de samurai ferido carregando um passado pesado. Depois dessa estreia marcante, Baiken virou presença garantida nos jogos seguintes. Seu estilo é único, ela luta com foco em defesa e contra-ataque, usando um gancho escondido na manga para parar os golpes e devolver com precisão cirúrgica. Mas o que mais prende na Baiken é a história dela. Ela não luta por glória nem por diversão, o que move ela é vingança contra o homem que destruiu sua família e arrasou o Japão. É uma personagem cheia de dor, mas também de força e propósito. Uma samurai que mesmo quebrada nunca deixou de lutar. Gizzy Howard. Em Art of Fighting 1, o grande vilão é Mr. Big, mas o verdadeiro cérebro por trás de tudo é ninguém menos que Gizzy Howard. Ele é revelado como o mentor secreto dos acontecimentos do jogo, incluindo o sequestro de Yuri Sakazaki. Desde o começo, Gizzy já movia as peças nas sombras, mostrando que seu poder ia muito além das ruas de South Town. Já em Art of Fighting 2, ele volta, desta vez como chefe secreto final. Um Gizzy mais jovem, ainda longe de ser o chefão do crime que conheceríamos anos depois, mas para enfrentar ele, é preciso zerar o jogo sem perder nenhum round. Difícil? Com certeza, mas vale a pena ver o início da lenda. Aqui, Gizzy é retratado como um promotor público corrupto, que usa o torneio King of Fighters para testar e manipular os lutadores mais fortes da cidade. Tudo parte do seu plano para dominar South Town. Essa história conecta diretamente Art of Fighting com Fatal Fury, mostrando como começou a ascensão de Gizzy Howard. Foi ali que nasceu o homem que, anos depois, se tornaria o verdadeiro rei das ruas e o pesadelo de Terry Bogard. E antes de continuarmos o vídeo, já deixa o like e se inscreve aí no canal para dar aquela força. Agora, bora voltar pro vídeo. Ryo Sakazaki. E já que falamos do Gizzy Howard em Art of Fighting, agora vamos falar de outro crossover lendário da SNK, Ryo Sakazaki em Fatal Fury Special. Pois é, o protagonista de Art of Fighting aparece como chefe secreto nesse jogo. A SNK fez isso porque queria unir seus dois mundos de luta, o que acabou inspirando a criação de The King of Fighters. Mas para enfrentar o Ryo, não é mole não. Ele só aparece depois que você derrota todos os 15 oponentes do modo arcade, vencendo cada luta por 2-0. Aí, depois de acabar com o último chefe, Wolfgang Krauser, Ryo surge do nada para te desafiar numa verdadeira luta dos sonhos. E se você vencer, ele ainda vira um personagem jogável secreto. Quer liberar o Ryo? Faz assim. Primeiro, derrote ele como chefe secreto. Depois, na tela inicial, espere a demonstração começar. Digite. Se funcionar, o logo do jogo vai ficar azul. Aí é só pressionar Start no modo Versus e pronto. Ryo Sakazaki estará liberado para a seleção. Ah, e um detalhe importante.
Esse código não funciona na versão arcade, apenas nas outras versões do jogo. Akuma. Akuma, ou Gouki no Japão, é simplesmente um dos, se não o chefe secreto mais icônico da história dos jogos de luta. Ele fez sua estreia em Super Street Fighter 2 Turbo, e para enfrentar o cara, não é nada fácil. Você precisa ter uma pontuação alta, avançar rápido pelas fases ou derrotar vários oponentes sem perder um crédito. Ou seja, só os brabos mesmo conseguem encarar o demônio do Street Fighter. Akuma é um guerreiro completamente consumido pelo Satsui no Hado, a energia assassina do estilo Ansatsuken, o mesmo estilo usado por Ryu e Ken. Ele é o irmão mais novo de Gouken, mestre dos dois, mas ao contrário do irmão, Akuma escolheu seguir o caminho da destruição total. O mais curioso é que ele surgiu de uma piada feita numa revista da época. A galera gostou tanto da ideia de um chefe secreto que a Capcom decidiu transformar a brincadeira em realidade, e assim nasceu o Akuma. Ele funciona como um contraste perfeito ao M-Bison, o vilão principal do jogo, e seu poder é tão insano que até o Ryu tem potencial para alcançar o mesmo nível, se um dia se deixar dominar pelo Satsui no Hado. E claro, existe uma versão ainda mais insana dele, o Shin Akuma, ou Shin Gouki no Japão, que aparece em jogos como Street Fighter Alpha 2 e Capcom vs SNK 2. Um chefe secreto ainda mais rápido, mais agressivo e praticamente imparável. Não é à toa que Akuma é lembrado até hoje como um dos chefes mais difíceis e lendários da história dos videogames. Reptile. Reptile foi o primeiro personagem secreto dos jogos de luta, surgindo como um ninja verde e se tornando mais difícil de encontrar no jogo original de 1992. Para enfrentá-lo, não bastava apenas derrotar os oponentes, era preciso perfeição e muita paciência. Vitórias duplas perfeitas sem usar o bloqueio e ainda executar um Fatality no cenário The Pit, exatamente quando uma sombra passasse pela lua. Ele é, na verdade, uma fusão de cores entre Scorpion e Sub-Zero, com movimentos de ambos e uma velocidade ainda maior, tornando o confronto ainda mais desafiador. Resumindo o que era necessário: conquistar uma vitória dupla perfeita sem perder nenhuma rodada, não usar o botão de bloqueio em nenhuma das rodadas, executar um Fatality na rodada final, fazer tudo isso no cenário The Pit no momento exato em que uma sombra cruzasse a lua. A recompensa? 1 milhão de pontos e a chance de enfrentar o ninja mais misterioso da época. O mistério de Reptile era tão grande que, na época, ele virou uma verdadeira lenda urbana, já que a internet ainda não existia para confirmar como encontrá-lo. E só muitos anos depois, em Mortal Kombat 10, 2015, foi revelado seu verdadeiro nome, Syzoth, encerrando décadas de suspense. E esses foram alguns dos personagens secretos mais marcantes da história dos jogos de luta. Eles surgiam do nada, pegavam todo mundo de surpresa e de formas únicas marcaram para sempre o mundo dos games. O mais incrível é que por trás de cada segredo havia desafios insanos, mistérios e muito talento dos desenvolvedores. Mesmo anos depois, continuamos nos surpreendendo com essas lendas dos arcades e consoles. Se você curtiu essa viagem pelo universo dos chefes e personagens secretos, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque ainda tem muita história de jogos de luta vindo por aí. Até a próxima!